Porque essas idas e vindas do Gabriel são preocupantes. Ele teve uma lesão na coxa direita contra o Del Valle no dia 17 de setembro, naquela derrota de 5-0. Voltou contra o Del Valle, torceu o tornozelo no Maracanã, ficou 37 dias sem jogar. Aí voltou contra o Atlético Mineiro no dia 8 de novembro. Sentiu dores na coxa contra o Atlético Goianiense no dia 14. Voltou contra o Racing, marcou o gol do Flamengo na jogada do Bruno Henrique. E sentiu um desconforto na coxa. Tá ruim a situação do Gabriel esse ano. Ele não está conseguindo a sequência que teve no ano passado. Não está conseguindo. Tudo bem, tem o Pedro. Mas, cara, você não tem uma sequência com o Gabriel, tá ruim. Mas o Pedro acho que não volta ainda, né? Não sei. Há uma dúvida. A gente não sabe, né? Mas há uma dúvida se o Pedro terá condições. Porque o jogo vai ser enroscado pro Flamengo. Eu tenho a impressão que esse jogo vai ser enroscado pro Flamengo. Tem essas dúvidas aí pesadas. Rodrigo Caio, o Gabriel e o próprio Pedro pro jogo de amanhã. Deve jogar o Pedro. Por enquanto eu vi tudo como dúvida, né? A tendência é que o Pedro... É o que está em melhores condições. O Gabigol talvez fique até no banco, possa ser opção, mas a tendência é que o Pedro jogue. E acho até que muda muito. Está todo mundo falando que não, até Pedro ou Gabigol, não muda nada no Flamengo. Não muda em termos de qualidade, de bons jogadores que eles são, mas o jeito de jogar do Flamengo muda, as modificações, as movimentações são completamente diferentes, muda desde opção de saída de bola até de marcação do adversário, pressão, recuperação de bola, muda um monte de coisa com Pedro ou Gabigol. Ok, meus amigos. Eu tenho a impressão que esse jogo vai ser muito enroscado para o Flamengo, pelo que eu vi no primeiro jogo. É claro que o primeiro jogo foi lá, muita chuva tal, e muda muito a Ficou barato para o Flamengo 1-1. Ficou barato para o Flamengo, muda muito a característica do jogo, mas o Flamengo ainda... o Rogério está começando ainda o trabalho, não domina completamente o time do Flamengo ainda. A questão da defesa ainda não passa confiança. O time é bom, o time do Racing, embora venha numa sequência ruim no Campeonato Argentino, mas tem um técnico competente, um técnico que conhece, sabe o que está fazendo, conhece bem, vai tentar armar uma arapuca para o Flamengo. Eu tenho a impressão que vai ser um jogo enroscado para o Flamengo. Amanhã a gente debate mais sobre Flamengo e Racing, jogo da volta no Maracanã. Vamos para intervalo com o duelo contra o Racing pela Libertadores. O tempo que Rogério Ceni tanto queria e precisava para treinar o Flamengo, enfim, aconteceu. 5 dias dedicados exclusivamente à preparação do time. Para o jogo da volta contra o Racing amanhã no Maracanã, pelas oitavas da Libertadores, mas sem esquecer o Campeonato Brasileiro. No sábado tem clássico contra o Botafogo. Foi um período produtivo para o Rogério aqui no Ninho do Urubu para, como ele mesmo disse, tentar melhorar o time. Mas também houve preocupação. Gabigol, com um desequilíbrio muscular, virou dúvida para enfrentar os argentinos. A indefinição sobre o atacante mantém o departamento médico no centro das atenções. O setor, muito elogiado no ano passado, passou por mudanças e tem sido questionado internamente pela recorrência de lesões. Como a gente teve ali alguns problemas iniciais, a gente está tratando da melhor maneira possível para que realmente não se repita e que esses jogadores cheguem bem até o final da temporada, que isso também para a gente é importante. As próximas 24 horas serão decisivas para o Gabigol, mas também vão dizer muito sobre outros jogadores. O lateral direito Isla, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Pedro têm chances de jogar. Eles treinaram com bola e com o grupo durante o fim de semana. Depois da eliminação na Copa do Brasil, esse é o momento mais decisivo desde a chegada do Rogério Ceni. E o que se espera da equipe dele é evolução, mesmo sem a força máxima. Tá difícil algum treinador ter força máxima nessa temporada, né? Vamos lá, vamos chamar o André Lofredo, então, que vai bater um papo com a gente agora sobre esse Flamengo do Rogério Ceni, precisando, na verdade, precisando não, experimentando jogo após jogo, que é ser treinador do Flamengo, né? Pressão o tempo todo e decisão o tempo todo. Boa tarde, Janaína, boa tarde a todos. É isso, né? Ele optou por ser treinador do Flamengo, sair do Fortaleza, onde ele fazia um bom trabalho, mas era um trabalho um pouco mais cômodo, até pelos resultados que ele vinha conseguindo, e a pressão é bem diferente, claro. E aí agora ele tem um período para treinar, não só a recuperação de jogadores. Acho que a recuperação dos jogadores é importante,
Mas há um pequeno período para treinar e não vai exigir nesse pequeno período que o time fique perfeito, mas que apresente ao menos uma evolução, né? Um time que jogue de uma maneira mais adequada, principalmente na parte defensiva. Na parte ofensiva, quando você recupera o quarteto, que foi vencedor da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, embora o Gabriel ainda seja dúvida, mas se não tiver o Gabriel, vai ter o Pedro, e aí é um elemento que não é daquele quarteto, mas que se porta muito bem nesse tipo de situação, você espera que o time consiga reagir bem, inclusive fazendo aquela marcação-pressão adiantada. Acho que o Flamengo vai conseguir, mesmo se o Gabigol não tiver condição e o Pedro jogar, acho que o Flamengo não vai ter problema nesse setor. A questão mesmo é a defesa, né? E aí Rodrigo Caio seria um jogador realmente muito importante, um retorno não só pela experiência, mas pela qualidade técnica, pela segurança que passa para os seus companheiros e para a torcida. Seria fundamental ter a volta desse jogador. Tem o Isla, claro, no lado direito, acho que é o titular da posição, mas que nas vezes que saiu foi razoavelmente bem substituído. Não me parece ser o principal problema, mas é claro, é um reforço também. Então o Flamengo, digamos, mais bem preparado, recuperado fisicamente, um pouquinho mais bem treinado, a expectativa é que se porte de uma melhor maneira e consiga classificação. Lembrando que o primeiro jogo foi 1-1, né, lá na Argentina, o primeiro jogo contra o Racing. O Flamengo tem a vantagem do empate por 0-0, porque na Libertadores o gol fora é critério de desempate, pelo que você viu naquela partida, assim. A gente sabe que eles costumam usar esse tipo de vantagem, que é mínima, né? Mas, né, deixa eu pensar nisso depois, né? Mais para o fim do jogo, se for necessário. Mas pelo que você viu, assim, você acha que o Racing pode criar problemas para o Flamengo aqui no Rio de Janeiro? Não, sinceramente, eu acho que a vantagem é mínima, porque o Flamengo tem levado gols, né? Então, e o Flamengo só se classifica no 0-0. E também tem feito gols, né? Acho que o 0-0 é um resultado bem improvável para esse jogo. Então é uma vantagem mínima e o Racing, pelo que mostrou, tem condição de disputar a partida de igual para igual no Maracanã. Não vai ser fácil para o Flamengo. Olha, hoje o Vasco enfrenta o Ceará pelo Brasileirão. Apenas 2 pontos separam os times na tabela. Dribla, ele vai fazer a falta, vai ser expulso e vai também acarretar problemas para o setor defensivo. O Léo Pereira mais ou menos assim. E o Rodrigo Caio, né? Os dois que chegaram, o Azevedo falou, chegaram aplaudidos. E o Rodrigo Caio saiu do São Paulo criticado. E hoje é um zagueiro que ninguém discute. Coisas do futebol. E não teve uma vida tranquila, assim, com o Rogério como treinador também, né? Naquele episódio do Jô, o Rogério criticou o Rodrigo Caio, né? Enfim. Acho que o maior exemplo, Fábio Azevedo, do correr errado, entre aspas, né? Um linguajar assim, dos nossos rachas, quando a gente joga a bola também. Pô, tô correndo errado pra caramba, ninguém marca. O correr errado, pra mim, do sistema defensivo do Flamengo ficou evidente no gol do Racing lá em Avejaneda. Todo mundo perdido, cobertura chegando atrasada, 1, 2, 3 coberturas, todo mundo correndo errado. O Fábio Azevedo tem que consertar isso e a gente lembra. Rogério Ceni deixou o Fortaleza como o time de melhor defesa do Campeonato Brasileiro. A gente tá revendo o lance aí. E corre errado realmente. Repara, o bote errado do Felipe Luiz, o Gerson não dá, o Léo Pereira erra no carrinho, o Tuller sai na cobertura, aí tá todo mundo errado, assim, é uma cadeia de erros, né? Mas a marcação de um time não é no sistema defensivo, ela começa lá na frente. Se a bola começa a chegar com extrema facilidade, esse não foi o lance, que foi uma quebrada de bola do goleiro, mas no alto, perdeu a disputa, não tinha ninguém fazendo a dobra, fazendo essa sobra para poder abafar, que era o Gerson, aí o Felipe Luiz corre atrás, o Tuller dá o bote errado, o Léo Duarte, todo mundo erra na jogada. Então, assim, o sistema defensivo deu uma desarrumada com a saída do Jesus. Não é agora só com o Rogério Ceni, não. Com a saída o Domi conseguiu fazer uma bagunça no sistema defensivo que sempre foi muito sólido. Não é questão do Pablo Mari ter ido embora, não é. E nem o Rodrigo Caio só ter machucado. Claro que são mudanças, mas o sistema está muito exposto. Está bem exposto mesmo. Flamengo e Racing, jogo Fox Sports, você acompanha às 9 horas da noite. Rodada dupla na Casa da Libertadores. Começamos às 7 horas com Santos e LDU na sequência, Flamengo e Racing. Amanhã, aqui no Fox Sports, a Casa da Libertadores.